votação iniciada. Bom, dando sequência aqui à nossa sessão do dia 3 de junho, parte da manhã, vamos reiniciar, então, com o processo número 52 da pauta de relatoria da conselheira Lívia, em que o conselheiro Toselli se declarou impedido, razão pela qual estamos aqui, mais uma vez, com o conselheiro suplente convocado, Eduardo Dornelas, que fará, então, participará deste processo, número 52, e seus repetitivos, que vão até o número 61 da pauta, ok? Conselheira Lívia está com a palavra. Então, recurso interposto pela contribuinte. Deixo aqui as partes em cinza também, que serão excluídas por se tratar de repetitivo. O acórdão recorrido decidiu pela impossibilidade de compensação por inexistência de constituição do crédito pleiteado. Na ausência de declaração corretificadora que constitui o crédito pleiteado, não cabe reconhecê-lo. O contribuinte alega divergência com relação a 2 paradigmas que coloco aqui, sobre a necessidade de retificação, então, da declaração para reconhecimento do direito creditório. O presidente da 4ª Câmara da primeira sessão deu seguimento, transcrevo o despacho de admissibilidade quanto a ambos os paradigmas. Ele fala, os paradigmas, ao contrário, admitir a possibilidade de retificação de ofício das declarações de IPJ e DCTF quando constatado o erro no seu preenchimento. O primeiro paradigma reconheceu de ofício a existência de um prejuízo fiscal que não tinha sido registrado na DIPJ apresentada pela contribuinte, prejuízo que foi compensado com lucro apurado no período seguinte. Mesma linha, o segundo paradigma admitiu a retificação de ofício da DCTF para fim de reconhecer o direito creditório também decorrente de pagamento indevido a uma estimativa mensal. A Fazenda apresenta contrarrazões questionando exclusivamente o mérito do recurso. O relatório. Vamos para a sustentação oral. Conselheira, só um instantinho, vou passar aqui a sustentação oral, tá? Só para deixar aqui, espera aí só um minuto. Compartilhar. Vamos lá. Senhoras relatoras, senhores julgadores, muito bom dia. A recorrente vem aqui hoje, muito brevemente, apenas trazer algumas questões a fim de auxiliar a análise dos senhores julgadores aos casos ora colocados em julgamento. Pois bem, os casos que aqui se discutem tratam de pagamentos a maior de RPJ e CSLL do ano de 2009, mais especificamente de alguns períodos do ano calendário 2009. O que aconteceu aqui, senhores, foi um simples erro no preenchimento das declarações fiscais da recorrente, a DIPJ e a DCTF. A recorrente deveria ter indicado que nenhum valor era devido a título de RPJ e CSLL. No entanto, por um equívoco, acabou apontando valores devidos sobre esses débitos que não existem. Para comprovar o seu crédito, a recorrente trouxe aos autos uma série de documentos, tais como a DIPJ, o LALUR, a memória de cálculo dos tributos e também os balancetes mensais realizados nos períodos. Ou seja, atualmente os autos eles constam instruídos com documentos capazes de comprovar esse crédito. Não obstante isso, a primeira turma da 4ª Câmara da primeira sessão de julgamentos do CARF decidiu negar provimento ao recurso voluntário da recorrente, sob a justificativa de que a recorrente deveria ter promovido a retificação de suas declarações fiscais, o que ela não fez. Peço vênia aos senhores julgadores para realizar muito brevemente a leitura do trecho do acórdão recorrido contra o qual a recorrente se insurge. Pois bem, nesse momento entendo pela impossibilidade de reconhecimento do crédito pleiteado pela recorrente, sem que tenha havido, no mínimo, a retificação por parte dela dos erros materiais existentes em suas declarações. Não vejo a possibilidade de promover tal retificação de ofício, uma vez que tal providência é exclusiva do contribuinte. No entendimento do acórdão recorrido, senhores, o crédito ele só poderia ser reconhecido se estivesse registrado nas declarações fiscais da recorrente. Isso é, no caso presente, embora o crédito estivesse devidamente comprovado, ele não poderia ser reconhecido simplesmente porque a recorrente deixou de retificar as suas declarações.
O acórdão recorrido afirma ainda que a retificação das declarações seria uma providência exclusiva do contribuinte e que a autoridade não poderia realizar essa retificação de ofício. Ocorre que esse não é o entendimento de outras turmas do CARF, que reconhecem sim a possibilidade de retificação de ofício das declarações fiscais nos termos do artigo 147, parágrafo 2º do CTN, que assim determina: os erros contidos nas declarações e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela. Nesse contexto, o entendimento da jurisprudência, ilustrado pelos paradigmas e também por muitas outras decisões, é de que é possível sim retificar-se de ofício as declarações fiscais do contribuinte, desde que seja apurado erros constatados no seu exame. Então, basicamente, a ausência de retificação por si só, ela não pode ser um empecilho ao reconhecimento do crédito, como foi no caso presente. O acórdão recorrido, ao afirmar que a retificação não poderia ser promovida de ofício, por ser providência exclusiva do contribuinte, e negar o direito ao crédito simplesmente porque não teria ocorrido a retificação, ele viola não somente a jurisprudência do CARF, como a própria disposição do artigo 147, parágrafo 2º do CTN. Se o acórdão recorrido tivesse aplicado o entendimento das outras turmas do CARF ao caso presente, ele teria reconhecido o crédito, porque teria determinada a retificação de ofício das declarações, o crédito então estaria registrado e então seria passível de reconhecimento com a posterior homologação da compensação. Então, senhores, sendo essas as considerações que a recorrente gostaria de trazer aos senhores aqui hoje, ela requer seja reformado o acórdão recorrido, reconhecida a possibilidade de retificação de ofício das declarações, com o registro do crédito e, posteriormente, com a homologação das compensações. Então, a recorrente agradece muito aos senhores pelo tempo aqui hoje e requer o provimento do seu recurso especial. Todo mundo voltando aos quadradinhos iniciais, é só apertar ali no lado direito 4 quadradinhos, a gente volta. E, conselheira, pode ler o seu voto. Tá. Contribuinte contesta o despacho decisório que não homologou a compensação pleiteada entre crédito decorrente de pagamento indevido a uma estimativa com débito do mesmo tributo. Em sua defesa, ela alega que a não homologação se deveu a erro de fato, eis que teria deixado de retificar a DCTF e a DIPJ, para fazer constar que nenhum valor era devido a título, como foi exposto na sustentação oral. Aí, como resultado, ao efetuar o cruzamento eletrônico, a autoridade concluiu pela inexistência do crédito, porque havia débito lá declarado e não homologou a compensação. Conforme observou o despacho de admissibilidade, no caso dos autos, a delegacia de julgamento entendeu que os documentos apresentados para comprovar o erro de preenchimento alegado pelo contribuinte em sua manifestação de inconformidade traziam apenas informações sobre a apuração de ajuste anual, não servindo para comprovar o erro em relação às estimativas mensais. Tal decisão indicou os documentos que, no seu entender, deveriam ter sido carreados aos autos para fazer prova do erro alegado. As cópias do balancete de suspensão e redução e a razão das contas de interesse, relativo, então, às estimativas, né? Tendo afirmado que, se após análise de tais documentos restasse demonstrada a inexistência de estimativa apurada, seria devida à revisão de ofício da DIPJ e da DCTF. Isso foi o que a DRJ falou na decisão. O contribuinte, então, anexou ao seu recurso voluntário os documentos, conforme descrito no relatório da decisão recorrida, balancete, LALU, memória de cálculo e relação das decompras. No entanto, a decisão recorrida não chegou a examinar seu conteúdo, sob o argumento de que o contribuinte deveria também ter retificado as declarações, sendo tal ato de retificação competência exclusiva deste. A contribuinte questiona em seu recurso especial tal premissa adotada pelo acórdão recorrido. Eu coloco, não obstante eu tenha participado da sessão de julgamento do recurso voluntário e votado para acompanhar o voto condutor do acórdão ora recorrido, o exame mais detido da questão me leva humildemente a uma alteração de posicionamento para o caso dos autos. De fato, estamos diante de caso em que a contribuinte alega trazer, em sede de recurso voluntário, documentos que a DRJ considerou relevantes para o desvio da questão, aparentemente responder de maneira dialética à decisão a qual recorreu. Por outro lado, a turma CO, diante de tais documentos, preferiu afirmar também em tese a impossibilidade de se proceder à retificação de ofício de tais declarações e, com base em tal premissa teórica, negou-se a analisar os documentos trazidos pela contribuinte
e a verificar se esses de fato seriam capazes de comprovar o erro alegado. Esse recurso especial, o contribuinte alega afrontar 147, parágrafo 2º do CTN, que transcreve o que foi lido na observação oral. No caso dos autos, compreendo que não se trata propriamente de erro na declaração apurável pelo seu exame, conforme prevê o 147, parágrafo 2º do CTN. Isso porque, aparentemente, o alegado erro na DPJ e na DCTF apenas pode ser apurado mediante exames dos documentos que serviram de base ao seu preenchimento, né? Não é um erro que se diz, enfim, de fato, material, aí depende das características. Não quis trazer aqui classificações para não... porque elas mesmas são fluídas, né? Mas não é apurável pelo próprio exame da declaração, e sim com base nos documentos que deram base, então, externamente. E foi por tal motivo que a DRJ, não obstante tivesse afirmado em tese a possibilidade de retificar as informações constantes de tais declarações para fins de reconhecimento do direito creditório, não encontrou nos autos especificamente os documentos da escrituração que, no seu entender, seriam capazes de demonstrar o erro alegado. Quer dizer, demonstrar que o valor das estimativas ali declarado como devido estaria equivocado. Diante de tal contexto, o contribuinte trouxe aos autos documentos para contestar essa alegação, compreendo que se trata da dialética do artigo 16, parágrafo 4º do PAF. Nesse sentido, compreendo que caberia à turma ACO necessariamente analisar os documentos trazidos pelo contribuinte em seu recurso voluntário e então concluir: 1. Ou que as provas dos autos permanecem suficientes para comprovar o erro, ou 2. Que o contribuinte logrou provar que as estimativas de fato não eram devidas e, portanto, poderiam compor o valor do crédito pleiteado na DECOM. Vale repisar que a conclusão sobre se os documentos apresentados com recurso voluntário são ou não suficientes para comprovar o erro alegado pelo contribuinte é matéria a ser analisada pela turma ACO, não podendo essa Câmara Superior passar sobre tal análise sob pena de supressão de instância. Nesse sentido, esclareço que o presente voto não se manifesta sobre o conteúdo dos documentos. A esta primeira turma da Câmara Superior cabe apenas afirmar, nesse recurso especial, a tese de que, a princípio, o contribuinte não pode ter negado seu direito de ver reconhecido um crédito pleiteado na DECOM sob o único argumento que não precedeu a retificação da DPJ e ou DCTF, em especial quando sustenta erro de preenchimento em tais declarações e, teoricamente, traz aos autos documentos que comprovariam tal erro. Esse voto, então, é um pouco mais suave do que os outros que a gente já votou até então, né? Porque a situação é um pouco mais anterior. Vale notar que, em situação semelhante à dos autos, a turma ACO, em diferente composição, passou a análise dos documentos de forma a aferir se o contribuinte logrou comprovar o alegado erro de preenchimento. Transcrevo aqui, então, trechos de votos da turma 1401, que eu participei também, que essa questão foi superada e que se comprovou que o contribuinte se equivocou ao preencher os débitos e por consequência, aceita a retificação para fins de aprovação de verificação do direito creditório. Nesse sentido, compreendo que é o caso de dar provimento ao recurso especial, retornando os autos à turma ACO para que esta, uma vez superado o argumento que serviu de óbice ao exame dos documentos apresentados pelo contribuinte, proceda a sua análise, decidindo o mérito do recurso voluntário. E esse foi exatamente o pedido da contribuinte, foi o retorno mesmo, não foi o provimento, a homologação do crédito. Antes exposto, orientando pelo voto conhecido do recurso especial, no mérito do provimento com o retorno dos autos à turma ACO. Conselheiro André, está preparado para votar? Ok. Está com a palavra. Acompanha, presidente. Acompanha a relatora? Conselheira Edeli? Estou em dúvida que o contribuinte pede recurso especial. Não podendo subsistir entendimento divergente, deve o acordo recorrido ser reformado para que seja reconhecida a possibilidade de retificação de ofício das DIPJs e DCDF. Por conseguinte, estando plenamente comprovada a legitimidade do crédito e superado o fator decisivo para sua negativa, devem ser homologadas as compensações ora discutidas. Então, está no pedido do recurso? Oi? Está no pedido do recurso? Na verdade, o pedido do recurso requer seja admitido, processado e provido. Esse é o último parágrafo antes do pedido. Acho que eu li memoriais. Então seria provimento parcial, né? Para mim que seria provimento parcial. Ok? Retificando, acompanhe. Sim. Ok. Conselheiro André, provimento parcial.
Ok, ele confirmou com a cabeça, mas confirmou. Conselheira Edeli, vota com a relatora? Sim. Sim, tá. Conselheira Amélia? Com a relatora. Conselheira Viviane? Acompanha a relatora, parcial. Conselheiro Dornelas? Microfone? Continua o microfone, abre o microfone, conselheiro. Agora foi. Pode falar. Ok. Desculpa. Conselheiro Caio? Com a relatora, igualmente. Eu também. Então, foi por unanimidade dar provimento parcial com retorno à instância COR, certo? Ok, vamos. Então, agora, olha só, é repetitivo. Então, é o mesmo resultado que eu acabei de proclamar para os números 53, e aí vamos até o 61. O mesmo resultado, né? Conhecido por unanimidade e dar provimento parcial com retorno à instância ACO. Certo, gente? Conselheiro Dornelas, meus agradecimentos mais uma vez à sua participação. E agora peço o retorno do conselheiro Toselli, que praticamente eu expulsei da sala e eu preciso que ele retorne. Pare a gravação, então, um pouquinho para o retorno do conselheiro Toselli, tá? Obrigada, conselheiro Dornelas. Abraço, até a próxima. Interrompendo a gravação. Obrigada.